Olá família, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai falar sobre APLV, como a gente descobriu que o Rafa tem alergia à proteína do leite de vaca. Eu sou a Dani Borges do canal Borges Agregados, fica ligadinho aqui no vídeo que eu vou contar tudo pra vocês, quais foram os sintomas, onde a gente levou ele, o que a gente tem feito no dia a dia. Então, se você, papai ou mamãe, tá com um bebezinho aí que foi diagnosticado também com a PLV, fica ligadinho no vídeo de hoje que o vídeo é pra vocês. Andei postando aí no Instagram, no meu Instagram pessoal, comentei com o pessoal, o Rafa ele foi diagnosticado com a PLV. O que é isso? É alergia à proteína do leite de vaca. Como que a gente descobriu? O Rafa, logo que nasceu, eu tive uma intercorrência aí no parto, né? Eu tive uma hemorragia, precisei ficar alguns dias na UTI, então eu não tive contato com o Rafa. E aí acabaram levando ele, como eu fiquei na UTI, eu não podia amamentá-lo, levaram ele não é pra uma UTI neonatal, mas é como se fosse um hotelzinho de acordo com o hospital, né? Porque ele, graças a Deus, ele estava bem. Eu que não podia amamentar mesmo, porque eu estava inconsciente, enfim, estava na UTI. E aí o primeiro contato com a alimentação que ele teve já foi um leite de fórmula, né? Então a maternidade deu o leite para ele, a fórmula. E aí quando 2 ou 3 dias depois que ele nasceu, ele veio comigo, né? Eu já tava no quarto. E aí eu fui ver as trocas de fralda, porque na maternidade Santa Joana a gente não pode trocar as fraldas, né? As enfermeiras que trocam. E aí numa das trocas eu notei que o bumbum dele tava vermelhinho. E aí comentei com uma das enfermeiras, eu falei, olha, eu acho que ele tá um pouquinho assado. A enfermeira falou, não, mamãe, imagina, que você não tá acostumada, ele é menino, menino não assa. Eu falei, como não, né? Bumbum de menina é igual bumbum de menino. Mas tudo bem. Aí nós tivemos alta, viemos pra casa, e o Rafa, ele sempre foi um bebê que ama muito, assim, ele é insaciável, vamos dizer assim, ele é faminto, né? Então a gente manteve a fórmula, lá no hospital estavam dando NAM pra ele, então quando a gente veio pra casa, a gente manteve a fórmula NAM e mais o peito. Então ele mamava no peito e o complemento a gente dava a fórmula. E aí eu fui percebendo que aquele vermelhinho no bumbum foi aumentando, até que chegou a ficar em carne viva. Aí, gente, assim, partiu nosso coração. Porque de uma manchinha vermelha, assim, da noite pro dia, o bumbum dele ficou mega em carne vivo. A gente começou a notar a presença de sangue nas fezes dele. E aí a gente ia trocar, como é recém-nascido, então a gente troca com algodãozinho, né? Molha na aguinha morna. Cada vez que a água ia no contato do bumbum, ele gritava, ele chorava de dor. Pra dar banho era uma tortura, porque ele gritava muito, chorava muito. E a gente falou, meu Deus, e a gente começou a perguntar pra um, pergunta pra outro. E como o Rafa nasceu no dia 2 de janeiro, então foi difícil a gente achar. Na verdade, a gente já tinha um pediatra que a gente queria passar, só que o pediatra estava em recesso. Então a gente conseguiu marcar para 2 semanas depois que o Rafa nasceu. Então a gente ficou esse tempo aí tentando adivinhar o que ele tinha, né? Então perguntava para um, perguntava para o outro. Na nossa cabeça, o Rafa tava assadinho, né? Porque quando eu saí da maternidade eu vi que tava vermelhinho, então eu falei, meu, ele ficou lá com as enfermeiras, a enfermeira não tem o mesmo cuidado que a gente em casa, então ele deve ter ficado muito tempo com o cocôzinho, com a fralda suja, ele deve estar assado. Então na nossa cabeça ele tava assado. Aí começamos a passar hipoglós, não deu resultado, começamos a passar maisena, não deu resultado. Perguntamos para algumas pessoas que a gente conhece da área da saúde, receitaram uma pomadinha. Outras pessoas viram e falaram assim, pode ser alergia à fralda. Aí o que a gente fazia? A gente deixava ele durante o dia, a maior parte do dia, sem a fralda. Então a gente deitava ele aqui na cama, né, protegia, porque menino, vocês sabem que, né, gente, veste xixi pra tudo quanto é lado. Então a gente protegia, deixava ele tomando um ventinho, um arzinho, tentava abafar o menos possível, só que não melhorou. Aí fui pesquisando na internet, aí quando eu pesquisei na internet, presença de sangue nas fezes, bumbum, carne vivo, apareceu a PLV. Pra mim, gente, a PLV, X, o que era isso? Eu não fazia a menor ideia. E aí também não pesquisei, eu só vi, pode ser a PLV. Mas como a gente já tava com a consulta marcada na pediatra, eu falei, vamos conversar com a pediatra. E aí levamos na pediatra, ele não tinha nenhum outro sintoma, tá? A princípio, o sintoma que ele tinha era sangue nas fezes e o bumbum, assim, mega assado, totalmente em carne viva. Eu tenho até uma fotinha, eu vou pôr a fotinho pra vocês. Vou pôr aqui em cima pra vocês verem como tava.
E isso, assim, foi no começo, porque depois foi piorando, que, assim, sangrava, gente. Olha, era uma tortura. Troca de fralda. Quando ele ia também evacuar, ele gritava muito, ele chorava, ele esperneava, porque imagina, devia estar queimando aquilo, né? Aí a pediatra viu e falou assim, olha, provavelmente pode ser alguma alergia que ele tá tendo, seja fralda, né? Aí ela perguntou se a gente tinha mudado o sabonete, porque na maternidade eles estavam dando com aquele Johnson de glicerina, e aí chegou em casa e comecei a dar com o sabonete da Natura. Ela falou, ó, como o da Natura tem fragrância, né, tem uma essência, volta a usar o de glicerina da Johnson, porque ele é mais neutro, né? Então tira tudo de cheiro, de fragrância que você tá usando nele. Tenta usar uma fralda mais de marca, né? Pra garantir que não vai ter alergia, embora tenha criança que tem alergia à fralda, a marcas, né? Chiques aí, a marcas importantes de fralda. E ela receitou uma outra pomadinha pra gente passar. Gente, um frasco da pomada, 80 e poucos reais. A gente falou, meu Deus, mas tudo bem. Tudo pra curar ele. E aí ela pediu pra gente voltar, acho que não deu nem uma semana, foram alguns dias. Ela falou, porque se realmente for isso, a gente já vai notando uma melhora. E aí eu até esqueci de comentar com ela, que eu pesquisei na internet, que eu vi que poderia ser essa tal de APLV, mas eu também não fui a fundo. A gente saiu de lá, já comprou a pomada, começou a fazer tudo o que ela falou. A gente passava a pomadinha e salpicava maisena em cima pra secar e nada adiantava. Aí no retorno eu falei pra médica, falei, ó, não teve jeito, nada resolveu, ele continuou do mesmo jeito. Aí a pediatra falou pra mim, ela falou, ó, mãezinha, eu já tava desconfiada que poderia ser, mas a gente precisa fazer alguns testes. Ela falou, tudo indica que o seu filho é alérgico à proteína do leite. E aí me deu um estalo, assim, eu falei, peraí, alérgico à proteína do leite? Eu falei, esse é o famoso APLV que tem na internet? Ela falou isso. Aí eu falei, mas o que significa? Ela falou, como que funciona? Eu na gestação do Rafa, eu tinha muita vontade de tomar leite. Até quem me acompanha lá no meu Instagram pessoal deve ter visto. Eu se deixasse, gente, eu tomava copo de leite assim, um atrás do outro, um atrás do outro. Eu tinha muita vontade de tomar leite. Eu trocava a refeição por copo de leite. Eu tava assim, viciada em leite. Perguntei pra pediatra se pode ter sido por isso. Ela falou que pode ter sido, né? Dele já ter tido contato, muito contato com leite, mas que quando ele nasceu, se ele tivesse vindo já pro leite materno, pro meu peito, o estômago dele já, né, estaria limpinho, ele poderia não desenvolver essa alergia. Porém, como ele já estava um pouquinho sensível, a primeira alimentação que deram para ele foi a fórmula, e isso prejudicou o estômago dele. Então, por isso que ele desenvolveu essa alergia à proteína do leite de vaca. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, tá bom, mas o que é isso? Eu falei, a famosa lactose, né, intolerância à lactose? Ela falou, não. Ela falou, não confunda as coisas. Lactose, na verdade, é o açúcar do leite. Então, quando a gente fala que a pessoa não pode com lactose, é ruim, mas é mais fácil você controlar, porque você não precisa trocar o leite 100%, tirar o leite da sua dieta. É só você utilizar produtos sem lactose, ou seja, sem o açúcar do leite, que é mais fácil, né? É complicado também, porque você tem que mudar toda a sua dieta, toda a sua rotina, mas é mais fácil para você administrar. Agora, quando a gente fala da proteína do leite, na verdade é tudo que tem no leite. Então não é só o açúcar do leite, é o leite como um todo. Então tudo que tem, todas as proteínas, tudo que tem no leite de vaca, pro Rafa faz mal. Aí com isso a gente teve que mudar o leite que o Rafa toma, a fórmula. E a pediatra falou, olha, se você quiser continuar amamentando, que é o que eu recomendo, porque o leite materno tem todos os nutrientes, as proteínas, enfim, todas as vitaminas que um recém-nascido precisa. Ela falou, você vai ter que mudar a sua dieta também. E a minha dieta tava assim, gente, acabei de ganhar nenê, aquela coisa de pai e mãe, né? Ai, toma. E eu vim também de uma complicação no parto, então eu tive hemorragia, então eu já tava tomando ferro, então assim, já tava numa sequência. E aí eu tava só tomando leite, tomando canjica com muito leite pra ajudar a produzir mais leite. E a médica falou, corta tudo, você vai ter que cortar tudo. Eu falei, mas e agora? O que tem proteína do leite? Ela falou, pensa assim, você não pode consumir nada que tenha leite e derivados de leite. Então, por exemplo, queijo, para fazer o queijo precisa de leite, manteiga. Então, assim, tudo que tenha Danones, de repente tiver leite, tudo que tenha leite você tem que cortar.
A princípio ela me falou isso, eu falei, beleza, tá tranquilo, tá lindo, é fácil. E aí ela falou pra mim, ela falou, olha, a gente vai trocar, então para de dar o NAN pro Rafa. E ela me passou uma receita pra comprar na farmácia. Ela ainda falou assim, preparem os bolsos, porque essa fórmula é cara. Aí meu esposo falou assim, é uns R$100? Ela falou, não, é mais. Ela falou, mas o bom é que se de fato a gente vai substituir o leite, você vai mudar a sua dieta, se a gente vê que realmente ele é alérgico, tem alergia à proteína do leite de vaca, a gente consegue entrar com pedido no governo, o governo ele cede essas latas de leite. Aí a gente falou, bom, beleza, né, vamos comprar a lata. Saímos de lá, já entrei lá no site que a gente acha tudo na internet. Gente, uma lata desse leite, R$193, 195, R$200. Eu falei, meu esposo, eu falei, misericórdia. E uma latinha pequenininha, eu tô até aqui com uma lata de 400 gramas. Então, pros papais, mamães que tem bebês em casa, sabe que a lata de NAN, de qualquer outra marca, de ninho, gente, é bem maior, né? Essa daqui, 400 gramas. Ainda a pediatra falou pra mim, vai durar uma semana, é o prazo que vocês vão retornar. E aí a gente vai ver, se ele melhorar é porque realmente ele é alérgico à proteína do leite de vaca. E aí a gente já entra com pedido pro governo. E aí eu falei pra ela, falei, mas e agora? O que eu vou comer? Porque eu preciso aumentar a minha produção de leite, né? Aí ela pegou e falou assim, faz o seguinte, ela me passou o contato de uma nutricionista da Danone, porque esse leite ele é fabricado pela Danone. E ela falou, ela falou, inclusive é essa nutricionista que vai auxiliar a gente com as papeladas da entrada no pedido no governo e tudo mais. Ela falou, e ela vai conseguir te ajudar. Então assim, o que eu posso comer, o que eu posso substituir na minha dieta, conversa com ela. Explica que você tem um filho, né, que tá sendo diagnosticado com a PLV e ela vai te auxiliar. Aí saímos de lá, já compramos leite, já falei, vamos já, né, começar a dar esse leite pra ele. E aí, de fato, com acho que 2 dias, já começou a melhorar bastante. A única coisa é que o Rafa, ele não gostava muito desse leite. Então, e crianças que têm a PLV, eles têm muito refluxo. Então, ele tomava e já dava refluxo, ele já colocava pra fora. Então, assim, é uma tortura. E desde a época da Carol, eu não tenho costume de dar leite morno. Por quê? Eu dou sempre eu dava, né, na temperatura ambiente, porque eu falava, se eu tô na rua, se eu tô em algum lugar, eu não passo perrengue. Então eu só misturo lá a fórmula com a água e dou o leite. Todos os leites, se vocês verem, eles recomendam, não só esse, tá? Eles recomendam fazer com água morna. Eu nunca fiz exatamente por isso. E aí meu pai ainda comentou, falou, filha, tenta mornar um pouquinho o leite, porque o leite materno, ele vem numa temperatura mais quentinha. Quem sabe melhora. E realmente, gente, o cheiro desse leite é ruim, o gosto dele é ruim, você vê que ele é água, assim, sabe? E aí eu comecei a mornar o leite, e aí o Rafa começou a aceitar melhor. E aí, assim, com 4 dias eu já percebi que realmente o bumbum já tava melhorando. É claro que a gente continuou passando a pomadinha que ela receitou, mas assim, eu nos primeiros dias eu não sabia o que eu podia comer, então eu vivia à base de água. Água, água, água e água. Eu não sabia o que comer, falava, vou tomar água. E aí a gente viu que realmente. E aí comecei a pesquisar na internet, né? E a gente viu que realmente o Rafa ele tinha melhorado assim muito, 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 muito. E a gente falou, é isso, ele tem a PLV. E eu já chamei a nutricionista da Danone e falei, olha, eu sou paciente da doutora Regina, o meu filho tá sendo diagnosticado. Eu já antecipei. Então ela já preparou todos os papéis, me orientou como funcionava. E aí, porque a gente tinha na semana seguinte o retorno com a pediatra do Rafa, com a doutora Regina. E aí, com isso, eu já comecei a pesquisar na internet, né? O que era PLV, como funcionava, quais eram as consequências, o que eu podia comer, o que eu não podia comer. E de fato, eu fui vendo que, assim, tem criança... O Rafa agora começou a ter erupções, né? Que acho que fala. Umas bolinhas no corpo, no rosto. Que para uma criança que não tem a PLV, a gente fala que são brotoejas do calor, né? O Rafa no começo eu achava que fosse brotoeja, mas diferente da brotoeja, ele não fica só com as bolinhas, ele fica com uma mancha vermelha, assim. Então, ele tá agora desenvolvendo isso. Sangue presente nas fezes é um indício de PLV. E aí, por que ele chorava muito pra evacuar? Porque o que a pediatra falou é que, assim, por dentro já tava meio que machucado também, queimado. Então, ele sentia dor.
Então ele tem muito refluxo, então a gente tem que tomar cuidado quando vai dar mamadeira pra ele, até mesmo pra mamar no peito. Dar devagarzinho no tempo dele, porque ele tem refluxo. Ele tem também as vias respiratórias, ele tem o narizinho meio chiando, assim, sabe? Alguns falam que é normal, porque é recém-nascido, ele tem 1 mês. Outros falam que é por conta da PLV, que realmente dá essas complicaçõezinhas assim. Mas graças a Deus são os únicos sintomas que o Rafa tem. Pelo que eu dei pesquisando na internet, tem criança que fica com falta de ar até, chega a ficar roxinho. Tem outros sintomas um pouco mais graves, né? Eu desde o começo, e foi o que a pediatra falou, o bom é que foi diagnosticado logo no começo, a gente não demorou pra diagnosticar. E o que vem ajudando muito o Rafa. E aí a gente teve o retorno na pediatra, falei pra ela, olha, já conversei com a menina da Danone, realmente o Rafa melhorou. Ela falou, então realmente é isso, é alergia à proteína do leite de vaca. E aí como que funciona? Ela me deu o laudo, explicando o que o Rafa tem, me deu esse formulário pra gente dar a entrada. Esses leites, eles são realmente muito caros, mas o Ministério da Saúde, ele distribui gratuitamente para as mamães, para os papais que têm bebê a PLV. Então, primeiro o que a pediatra me falou, né? Porque quando eu saí de lá na primeira consulta, eu falei, é tranquilo. Aí eu comecei a pesquisar na internet, aí começou a bater aquele desespero, que eu falei, meu Deus, ele pode vir a melhorar em até 1 ano. Então, em 1 ano aí, a minha dieta vai mudar 100%. O leite, ele vai continuar com esse daqui da Danone, que é a Neocate. A nossa rotina mudou, assim, muito. E tem criança que em 1 ano de tratamento melhora, tem criança que com 6 meses melhora, mas tem criança que não. Então tem criança que até 6 anos de idade, que eles falam que é o prazo máximo, ainda tem alergia à proteína do leite de vaca. A pediatra falou que, como a gente diagnosticou desde o começo, então a probabilidade do Rafa melhorar até 1 ano é muito grande, porque a gente detectou logo no comecinho, ele tava com 1 semana de vida, né, 2 semanas, a gente já diagnosticou que ele tinha essa alergia. Se a gente demorasse mais, pode ser que a alergia, né, o prazo se estendesse. Então, como foi diagnosticado no começo, pode ser que até 1 aninho ele melhore, que eu espero que com 6 meses ele já esteja 100%, porque andei pesquisando aí, gente, assim, é horrível. Você tem substituições, agora eu falo assim, né, porque eu virei a louca dos rótulos, assim, eu virei a louca se tem leite, se não tem. Então agora eu consigo mensurar o que tem leite, o que não tem. Eu consigo mensurar quando eu consumo alguma coisa que dá alergia nele. Então eu consigo ir controlando assim, né? Mas no começo foi uma tortura. Não que agora já esteja 100%, não. Rafa tá com 1 mês, mas ainda a gente continua na luta. Eu vejo que às vezes eu como alguma coisa que passou desapercebido, que tinha um leite aí escondidinho, ou teve uma contaminação cruzada que eles falam. Então, por exemplo, a mesma colher que mexeu naquele alimento mexeu anteriormente no alimento com leite, então deu contaminação cruzada. Eu percebo que eu consumo quando o Rafa começa a entrar no processo alérgico, que aí volta a sair sangue nas fezes, ele volta a reclamar muito para evacuar, e aí as bolinhas, né, as brotoejas aumentam. Então aí eu percebo que, opa, um alerta que eu consumi algo que não deveria. Então, aí depois eu fui pesquisando e aí eu falei, gente, é realmente muito difícil. E aí, assim, pesquisando na internet mesmo, tem várias páginas no Instagram, tá, gente? Vários perfis de nutricionistas. Eu até cheguei a pesquisar nutricionista que atendesse pelo convênio, porque eu tenho convênio, então eu queria muito uma nutricionista especializada em APLV, que me desse todo o suporte. Infelizmente eu não achei pelo convênio, todas que eu achei atendem particular. E os valores da consulta são, assim, altíssimos. E aí, no momento, eu falei, eu não vou conseguir, então não vou marcar uma consulta. Mas eu tenho feito muita busca na internet. Então, o que eu deixo aí de alerta pra você, papai, pra você, mamãe, principalmente, que tá passando por isso. Primeiro, não deixe de amamentar, porque a gente sabe que por mais difícil que pra nós, porque
Se a gente parar pra pensar, ele é alérgico, eu não sou alérgica. Então, assim, ele tá tomando a forma, tá tudo bem, ele tá sendo alimentado. Eu poderia simplesmente tirar ele do peito, parar de amamentar. Mas eu não acho justo, né? Eu tenho leite, a gente sabe que o leite materno, ele é uma refeição importantíssima pro bebê. Então, ele ajuda, ele contribui muito na saúde do bebê. Então, por isso que eu, Daniele, optei em não parar de amamentar no peito, tá? Outras mães podem falar, vou me sacrificar, pra quê? Eu vou parar de amamentar. Mas pensem bem, o leite materno, ele ajuda muito, muito, muito. Por isso que eu não parei. Mas não é fácil, você tem que mudar totalmente a sua rotina, os seus hábitos alimentares, coisas que eu nem imaginava que tinha leite, eu descobri que tem leite. Porque qual que é o segredo? Você lê o rótulo. Eu lembro que lá atrás, quando teve aquela questão da... não sei nem o órgão que regula essa questão dos rótulos, né, da rotulagem de produtos, saiu uma lei que precisava ter tudo que contém no produto. Então, atenção alergênicos, esse produto contém soja, contém leite. Eu lembro que na época, eu aqui em casa falei, nossa gente, que besteira isso, né? Quem fica lendo rótulo? Hoje eu sou uma dessas pessoas que agradeço ter feito essa lei, essa obrigatoriedade, porque eu sou uma dessas pessoas que leio o rótulo de tudo. Então descobri que, por exemplo, salame, linguiça calabresa, salaminho, todos esses contêm leite, coisa que eu nem sabia que tinha. Gelatina, descobri que tem gelatina que tem leite. Tem gelatina sem, tá? Mas a grande maioria possui leite. Molho, ketchup. Então, assim, gente, leia o rótulo de tudo. Antes da nossa compra de mês, que a gente demorava, sei lá, 1 hora, hoje em dia a gente demora 2 horas e meia. Porque tudo que a gente pega, a gente lê o rótulo. Então, eu e meu esposo viramos os loucos dos rótulos. Não que aqui em casa a gente esteja 100% consumindo só coisas que não tenham leite, porque a gente tem a Carol, que consome leite, meu esposo também. Mas a gente pensa assim, por exemplo, a gente adora comer um salaminho. Se eu tenho a opção de comprar um salame que não tem leite, que eu possa consumir, eu vou comprar esse, ao invés de comprar o outro que, putz, eu vou ficar com vontade, eu não vou poder consumir. Então a gente tá fazendo algumas trocas aqui em casa, tá? Uma coisa que eu aprendi também na internet, seguindo essas várias nutricionistas no Instagram, é que não é porque você comprou uma vez aquele produto e aí você viu que aquele produto não tem leite, que ele não vai ter nunca, tá? Não. Sempre que vocês forem pegar, leem o rótulo, vê se realmente não tem leite, porque às vezes o fabricante pode mudar e pode inserir leite. Então tem 2 tipos de contaminação, tá? O produto que tem leite diretamente e o produto que pode conter leite. Pelo que eu andei pesquisando, tem crianças que esse pode conter não afeta tanto, tá? O Rafa, eu não cheguei a fazer esse teste, eu simplesmente tirei tudo que tem leite da minha dieta. Porque eu não quero ficar correndo esse risco, eu acho que ele é muito bebezinho. Se eu começar a fazer testes agora, eu tenho medo que dificulte, que demore, né? Que postergue o prazo da alergia dele. Então, nesse momento, eu simplesmente optei em tirar tudo que tem leite da minha dieta. Mas sempre leiam o rótulo. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu cheguei a consumir McDonald's depois que o Rafa foi diagnosticado. Eu pesquisei e vi que McDonald's estava livre, não tinha nenhum produto que continha leite, exceto os queijos, ok? Cheguei a consumir McDonald's 2 vezes, pedi um Big Mac, pedi pra tirar o queijo. E aí consumi McDonald's as 2 vezes, tudo bem, tudo lindo, o Rafa não teve nenhuma alergia, nenhum processo alérgico. Na terceira vez, né, dei uma espaçada de tempo aí, na terceira vez que eu fui consumir McDonald's, o Rafa teve alergia. Então começou a ter presença de sangue nas fezes, ele começou a... o bumbum começou a ficar vermelho, e aí eu falei, gente, o que eu comi, que eu não tô comendo nada. E uma outra coisa bacana, anotem tudo que vocês comam, tá? Eu não faço isso, mas eu vi na internet que ajuda muito, então fica uma dica aí que eu vi. Façam realmente um calendário, assim, né? Um calendário de tudo que vocês consomem. Porque é realmente isso, que nem nesse período o Rafa teve, e aí eu fiquei, gente, o que eu comi, o que eu comi? Aí eu lembrei, comi McDonald's, mas falei, poxa, já comi outras 2 vezes e não tive problema. E aí fui pesquisar e parece que recentemente o McDonald's mudou o cardápio, né, as indicações
de alergênicos deles. E agora eles indicam que na batata, em alguns pães, podem conter leite. Então eu falei, só pode ter sido disso. Então tirei McDonald's agora da minha vida. Então tudo isso pra falar pra vocês que assim, que é até dica que as nutricionistas dão aí nos Instagrams, por aí, nas redes sociais. Conferem sempre os produtos. Então não é porque você consome, sei lá, uma marca de bolacha específica que não tem, não é que eles vão continuar a vida inteira sem usar leite. Às vezes o produtor, ele pode falar assim, o fabricante, ele pode falar, eu vou incluir leite, vou mudar, incluir leite. Então assim, se atentem, tá? Olhem sempre o rótulo. E assim, coisas que vocês nem imaginam, foi o que eu falei, eu tava consumindo muita gelatina, porque quando o Rafa foi diagnosticado, eu falei, putz, e agora? Aí tanto minha esposa quanto minha mãe falou assim, toma gelatina, pelo menos você não vai passar fome, vai ficar hidratada, e ó, taca gelatina, taca gelatina. Entendi o que era a proteína do leite, fui ver o rótulo. Gente, na gelatina que eu estava consumindo, que é a gelatina mais conhecida aí no mercado, tem leite. Então assim, parei de consumir. Mas você tá passando fome, Dani? Não vou dizer que tô passando fome, assim. Sinto vontade de comer algumas coisas, por exemplo, esses dias foi aniversário da minha filha mais velha, da Ana Carolina. Não comi bolo, não comi salgadinho, não comi docinho. Embora, assim, tenha comprado leite condensado de origem vegetal pra fazer um pra mim. Fiz até hoje um estrogonofe aqui em casa com creme de leite específico. Então, você consegue fazer substituições. O gosto não é o mesmo? Não é o mesmo, gente. E esquece, assim, vocês nunca vão chegar ao mesmo gosto do que vocês consumiam, porque realmente, até você reeducar seu paladar, demora. Então, são sabores diferentes. Dá pra você fazer substituições? Dá. Só que é tudo muito caro. Então, por exemplo, a latinha de leite condensado de origem vegetal que eu comprei, ela é menor do que a comum. A comum tem acho que 300 e pouco, né? Essa vem acho que 200. Gente, eu paguei R$ 12 numa latinha de leite condensado. Então, assim, é tudo muito caro. Creme de leite é a mesma coisa. Então, você pensa, você vai fazer uma festa, por exemplo, é o aniversário da minha filha. Putz, eu vou fazer todo o bolo, brigadeiro, beijinho só com leite condensado de origem vegetal, com leite de origem vegetal, com granulado que não tenha leite, que eu possa consumir. Você vai colocar na ponta do lápis, vai ficar uma fortuna essa festa. Então, assim, acaba não compensando. Então, às vezes, eu acabo não consumindo, porque os produtos são muito caros, e eu falo assim, eu não preciso disso na minha vida, né? Acabo não consumindo. Mas tem substituições que você pode fazer? Tem. Que nem foi o aniversário dela, eu não consumi nada, mas eu sou chocolatra, assim, fervorosa. Quem me conhece sabe que eu não aguento ficar sem chocolate. Tem chocolates que a gente pode consumir que não tem leite? Tem. Eu confesso que eu procurei e não tô achando aqui na minha região. Os que eu achei são assim, gente, um absurdo de caro, que eu falei, eu não vou pagar. E aí, como eu tinha comprado leite condensado, eu falei, vou fazer um beijinho pra mim, vou fazer um brigadeiro. Então, fiz uma receita pra mim. Matou minha vontade de comer doce, ok. Comi sem culpa, que não tá fazendo mal pro Rafa. Mas não é algo que dá pra fazer sempre, porque é o que eu falei, uma latinha de leite condensado, menor do que a gente tá acostumado. Que o que a gente tá acostumado, a gente paga o quê? 3, 4 reais, já acha caro? Imagina uma latinha de leite condensado, você pagar 12 reais. A mesma coisa o leite. Tem vários leites aí que a gente pode consumir. Então, leite de soja, porque o Rafa não tem alergia à soja, tá? Tem criança que tem, então é bom se atentar. Então, leite de soja, leite de coco, de arroz, tem vários. Tem uma marca aí também que é super top, que eu até postei no Instagram que eu tava consumindo. Os sabores não são os mesmos. Então, assim, eu tirei 100% leite. Eu comprei e aí eu falei, gente, não dá. Pra tomar isso, eu prefiro não tomar nada. Eu prefiro tomar água. É algo que não vai fazer falta na minha vida. Então, eu meio que tirei da minha vida. Mas tem substituições? Tem. Só que, assim, 1 litro de leite, eu paguei R$ 16. Tem mercado que você acha por 17, por 18. Tem lugar que você acha mais barato? Tem. Você tem que dar uma pesquisada, uma pechinchada. Mas não tá mais barato. Enquanto a gente compra o leite normal, quando tá tipo R$ 4, eu acho caro. Quando eu comprava antes, eu falava, nossa, R$ 4 o litro de leite. A gente paga 16, 17 reais. Então é difícil, é desafiador, né? E desesperador também.
O pessoal fala que eu já emagreci muito porque você fica com medo de comer, né? Quando você vai comer, você fala assim, putz, mas e se der alergia? E é o que eu falo, se desse alergia só em mim, tá ótimo, né? Eu sou adulta, eu me viro. Mas quando a gente fala de um bebezinho que não sabe nem falar, não sabe falar o que tá sentindo nem nada, é muito complicado. Então, se eu posso deixar uma dica pra vocês, leem os rótulos. Não deixem de ler os rótulos, tá? No começo do vídeo, eu comentei com vocês que o governo, ele cede, né? Não estender muito esse vídeo, que vai ficar muito longo. Então, eu vou focar realmente só nos sintomas, como é que foi pra gente descobrir a PLV. E eu vou gravar um outro vídeo explicando como que vocês fazem pra conseguir as latas, tá, gente? Porque eu acho um absurdo, o Ministério da Saúde, ele fornece gratuitamente e a gente encontra na internet um monte de gente vendendo esses leites. Então, assim, pra mim é um absurdo. Eu acho que todo mundo tem que denunciar esse pessoal que tá vendendo, porque é um roubo, né? Eles pegam gratuitamente do governo. Eu não sei se de fato eles pegam porque precisam ou porque conseguem burlar o sistema. E aí eles vendem. E é óbvio que a gente, no desespero, pai e mãe, a gente quer ver os nossos filhos bem, a gente acaba pagando. Mas assim, cuidado, não comprem esses leites por aí se o governo, se o Ministério da Saúde, ele fornece gratuitamente, tá, gente? Tem uma burocracia? Tem, eu vou explicar no outro vídeo, mas não saiam comprando, de verdade. É um dinheiro que depois vai fazer falta, é uns 100, 200 reais aí que vocês estão comprando de leite, que vocês poderiam estar conseguindo de graça, e é um valor que vocês poderiam, de repente, estar gastando aí num alimento pra você, mamãe, que tá amamentando, que vai ajudar seu filho, tá bom? Então, esses foram os sintomas que o Rafa tem, o Rafa continua apresentando. Então, sangue nas fezes, presença de sangue nas fezes, assadura no bumbum, uma assadura que começa vermelhinha e aí depois acabou se tornando em carne viva, brotoejas tanto no rosto quanto aqui no peitinho, pelo corpo. Uma outra dica que eu deixo pra vocês se atentem aos produtos que vocês usam, mamães. Seja um hidratante, um perfume, alguns produtos, principalmente aqueles que são mais pro adocicado, eles também têm leite na fórmula, tá? Então se atentem, porque se você de repente passa um creme que tem leite na fórmula, o seu filho ou filha põe a mãozinha, você passou creme aqui, saiu do banho, passou creme, você pega ele ou ela, coloca a mãozinha, ele leva na boca, pode dar alergia, tá? Então, assim, realmente, eu sei que a gente acaba ficando chata, né? Porque tanto que quando eu fui fazer a festa da minha filha, que eu comentei, a mulher que faz os salgadinhos, eu perguntei pra ela, falei, você usa leite na fórmula? Acho que ela deve ter falado, nossa, por quê? Então, você tem que explicar o porquê. Falar, não, então, é porque eu tô amamentando, meu filho é alérgico a leite, nanana. Então, assim, é muito sério. Então, é o que eu falei, o Rafa, graças a Deus, ele não tem falta de ar. Mas tem muita criança que tem, então tem que ficar muito atento a todos os sintomas. Levar no pediatra logo de início, já para diagnosticar se é alergia à proteína do leite ou não. Cuidado para não confundir lactose com proteína do leite. Lactose é o que eu falei, é o açúcar do leite. A proteína é tudo que tem leite, então olhem. Um outro detalhe importante, eu não tô com nenhum produto aqui, esse só tem aqui, ó, não contém glúten, tá? Só um exemplo para vocês verem. Os produtos normalmente vêm, atenção, alergênicos, contém leite ou pode conter, contém derivados de leite. Uma outra coisa importante para vocês se atentarem, nos ingredientes, mesmo que aqui não fale nada que tenha ou que possa conter leite, dá uma olhada nos ingredientes. Por quê? No Instagram eu vi uma mãezinha comentando que ela comprou um chocotone, eu não lembro se era chocotone ou panetone, e que não tinha menção se tinha leite nem derivados de leite. E ela falou, bom, beleza, tô livre, posso consumir. Ela consumiu o produto e aí deu alergia na filhinha dela. E ela falou, meu, mas do que é? A pediatra falou assim, o que você consumiu? Ela falou, só diferente, só o panetone. Ela falou, traz o rótulo aqui, vamos analisar junto. E aí, entre os ingredientes, tinha, não lembro se é manteiga ou margarina, que vai leite agora. Tinha um desses e ela não se atentou a isso. E aí foi isso que prejudicou, que deu alergia na filhinha dela. Então, mesmo que não tenha menção de contém leite ou pode conter, dê uma lida nos ingredientes. Porque às vezes tem um queijo lá no meio que vai leite, tem algum outro produto que pra fazer o produto vai leite. E aí o fabricante, nesse caso ele errou,
Ele deveria mencionar, pode conter leite. Ele não mencionou. Então, leiam todos os rótulos. E foi o que eu falei. Produtos que vocês nem imaginam que tem leite. Eu descobri que, assim, o leite é a base de tudo, né, gente? Porque é o que eu falei, salame. Quem imagina que no salame tem leite? Tem. Molho, ketchup, gelatina. Gente, quem imagina que na gelatina tem leite? Até suco. Vocês acreditam que até suco? Suco de saquinho, sabe, assim? Gente, até suco tem leite. Eu fiquei, assim, horrorizada. Então, leiam tudo. Leiam o rótulo com atenção. Eu não tô aqui pra fazer um vídeo. Você virou expert no assunto? Não, longe de mim. Não tô na área da saúde, não pretendo entrar. Tem muitas mães que acabam usando isso como alavanca, né, pra virar nutricionista. Não pretendo, de verdade. Só quis gravar o vídeo pra dar um alerta aí pras mamães, pros papais, pra quem tem bebezinho em casa. Algumas pessoas vieram me perguntar até, mas como vocês descobriram que o Rafa era alérgico? O que vocês estão fazendo pra ajudar? Então, assim, eu não tô aqui, né, virei expert no assunto, virei coaching de APLV. Não, eu aprendo todos os dias, é o que eu falei, o Rafa com um mês, mesmo assim, ele às vezes apresenta alergia por algum produto que eu consumi, que eu não deveria ter consumido, que eu deveria ter olhado melhor o rótulo. Mas eu tenho tentado eliminar o leite, assim, 100%, me atentar a tudo que eu consumo. E eu realmente virei aquelas pessoas chatas, de que se você me chama pra comer na sua casa, provavelmente eu vou recusar, porque eu não sei o óleo que você usa, e sim, óleo também tem leite. Eu não sei a farinha que você usa, eu não sei os produtos que você usa, então ou eu vou levar a minha marmitinha, ou eu vou perguntar tudo pra você. Mas você fez isso com o quê? Que marca de suco é essa? Então, assim, e não é porque é pra mim, é porque é pro Rafa, né? É um bebezinho que ele não sabe falar, ele não sabe falar onde dói, ele não sabe falar o que ele tá sentindo. Então, por isso, de seguir essa restrição, que não é fácil. E eu tenho certeza que se alguma mamãe tá assistindo, que tá passando por isso, sabe que não é nem um pouco fácil. É desesperador. Quando ataca alergia nele, eu falo, meu Deus, mas o que eu comi? E sempre quando ataca alergia, bate aquele desespero, que eu falo, vou parar, vou consumir só água. Só que por outro lado eu também não posso, porque ele tá amamentando no peito, então eu preciso me alimentar pro leite ficar forte pra ele. E eu vim também de um parto complicado, né, que eu tô fazendo tratamento pra... até esqueci o nome. Tô tomando ferro e tudo mais, então eu também não posso deixar de me alimentar. Mas bate o desespero. E tô à disposição se tiver alguma mãezinha passando por isso. Até no meu Instagram eu cheguei a postar e aí algumas mãezinhas me chamaram, falaram, mas o que você tá fazendo? Me ajuda. A minha filha não tá melhorando. Então a dica é, leiam todos os rótulos, se atentem sempre, cada troca de fralda, se tem uma presença de sangue nas fezes, se atentem sempre, sempre, sempre ao máximo, porque de acordo com os pediatras, com os médicos, o quanto antes a gente conseguir eliminar 100% o leite da dieta e da refeição dos bebezinhos, a chance deles melhorarem até 1 ano de vida é muito, muito grande. E eu tenho fé que, se Deus quiser, o Rafa vai estar nessa estatística de até 1 aninho. Eu conto até 6 meses, né? Mas até 1 aninho dele melhorar, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma forma esse vídeo aí pras mamães, pros papais. Por mais desesperador que seja, não desistam, assim. É o que eu costumo falar, graças a Deus o Rafa tem só uma PLV, não tem nada mais sério, nada mais grave. Então isso a gente vai controlando, a gente muda a alimentação, mas se Deus quiser ele vai melhorar. E a festinha de 1 ano com certeza vai ser regada de bolinho, de chocolate, ele vai poder consumir tudo, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que a gente vai procurar trazer cada vez mais vídeos sobre maternidade. Vamos continuar com o nosso dia a dia também, as festinhas, os vídeos da Carolzinha, que tá aqui acompanhando. Vou deixar o meu Instagram também pra vocês, então quem quiser passar lá no meu Instagram, de repente tem alguma dúvida, ou mãezinha que de repente tá passando por isso, que é só alguém pra conversar, pra desabafar, pode me chamar que eu tô à disposição.
Fiquem atentos que vai subir aqui no canal também um outro vídeo eu explicando como que vocês fazem para adquirir gratuitamente as latas de leite, tá, gente? Por mais desesperador que seja, por mais propostas que a gente veja aí na internet, tentem não comprar, porque eles estão vendendo ilegalmente, tanto que vem até aqui, ó, venda proibida pelo comércio, e a galera vende. Então, assim, se a gente pode economizar, pode pegar gratuitamente, por que que a gente vai pagar pelo leite, né? Então, fiquem atentos aí, ativem as notificações que a gente vai subir um vídeo sobre isso, tá bom? Um super beijo pra vocês, a gente se vê por aí, até a próxima!